E aí, beleza? Eu preparei para você aqui hoje uma super videoaula exclusiva aqui pro canal, te mostrando, te ensinando como fazer sombreamento realista, além de te passar várias dicas e macetes para desenhar textura de pele avançada, efeitos de pingos d'água, água escorrendo na pele, etc. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações, para o YouTube sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo e também recomendar para demais pessoas. Todos os meus cursos de desenhista estão em promoção agora até o dia 15 de setembro. Para saber mais, é só você clicar no primeiro link da descrição. Vamos para o nosso vídeo agora? Vamos nessa! Aqui eu vou iniciar um sombreamento com pó de grafite. Geralmente esse pó de grafite eu gosto de extrair ele de um lápis, tá? Não precisa comprar o pó de grafite, não. Pode ser o pó de grafite de uma barra de grafite ou de um lápis. E aí vai muito do tom que você quer alcançar, tá? Se for uma pele clarinha, você pode extrair o pó de grafite de um lápis 4H, um 2H, até mesmo no máximo um H. Nesse caso aqui pode ser o pó de grafite de uma barra de grafite ou de um lápis de grafite HB, B, não tem importância. E também a forma com que você aplica sobre papel influencia. Se você aplicar uma quantidade maior do pó de grafite na região do sombreamento, vai ficar mais escuro. Então isso aí é bem fácil de entender. E o ideal também é você tirar o excesso do pó de grafite no papel à parte. Você pode pegar esse pó de grafite, no caso aqui com cotonete, tirar um pouco do excesso ali no papel à parte e experimentar, testar, ver se aquele tom bate com a referência. Aqui você percebeu que eu comecei a aplicar o pó de grafite, parei, depois eu fiz ali umas marquinhas que vão dar a entender depois ali, que são marcações para os efeitos de água escorrendo na pele. Eu fiz isso com lápis H para tornar depois a voltar ali a aplicar o sombreamento com o cotonete. Posteriormente eu vou aplicar o mesmo sombreamento com o pó de grafite, só que aí com o auxílio de um papel higiênico, para conseguir ser mais rápido, ser mais ágil. E depois eu vou aplicar um pincel para escurecer algumas regiões que eu quero impregnar mais esse pó de grafite, aplicando um pouco mais de sombra na região, para gerar mais contraste. Outro ponto aqui também que eu quero que você entenda é que quando a região é mais escura, eu trabalho uma quantidade maior do pó de grafite, ou eu posso até mesmo optar ali por um tipo de grafite mais macio, uma graduação mais macia, mais escura, para chegar mais rapidamente ao tom. Depois eu vou utilizar um lápis HB, ou pode ser até mesmo um lápis H, para trabalhar as manchinhas, os nuances de efeitos da água escorrendo na pele. Eu vou meio que desenhando ali, observando a fotografia, me baseando no que está na imagem, mas também utilizando como parâmetro ali as linhas que eu fiz no esboço, que ainda estão um pouco perceptíveis aqui para mim, no desenho em si, né, a partir da referência. Eu observo as linhas que estão mais ou menos presentes aqui, vou desenhando essas manchinhas que dão a sensação de efeito d'água. Eu passo também um esfuminho de vez em quando para suavizar mais ainda essas marquinhas que eu fiz dos efeitos d'água, para deixá-las mais diluídas, mais em degradê. Vou trabalhando com lápis, fazendo manchinhas, tipo textura de pele. Vou tentando interpretar o que eu vejo na foto para fazer o mais parecido possível. Só após eu sentir que o sombreamento já está legal, que esses efeitos ali de luz e sombra estão bem aplicados, que eu consegui alcançar um contraste mais harmônico a partir do que eu observo na foto, é que eu trabalho os detalhes. E você percebeu que mesmo após eu aplicar o lápis H ou HB ali para criar, para gerar esses efeitos da água escorrendo, é que eu trabalhei esfuminho para suavizar as marcas do lápis, trabalhei pincel para integrar mais a textura à base da pele que eu fiz, para deixar tudo mais harmônico, mais uniforme, dando um aspecto mais homogêneo, mas sem desaparecer com os detalhes da textura. E aí após isso eu aplico os detalhes ali com lápis borracha Faber-Castell, aquele lápis borracha Eco Faber-Castell, para gerar os efeitos da água escorrendo na pele, aquela luminosidade que o efeito da água vai gerar na pele e tal, aqueles pontinhos de luz. Utilizo um pouco também do limpa-tipos para ajudar nesse processo de clarear mais os efeitos da água escorrendo, porque aqui no caso não tem um efeito tão nítido assim da água, sabe? Não é nada tão branco assim, é levemente acinzentado. E o esfuminho aqui é muito importante para suavizar ainda mais as marcas de lápis, deixando tudo mais natural, integrando mais o sombreamento da textura, da água escorrendo à base da pele que eu fiz na hora de sombrear, etc. Uma dica muito importante que eu preciso passar aqui. Por exemplo, nessa região eu apliquei um pouco menos de tonalidades de cinza. Eu fiz uma base mais clara
para depois aplicar detalhes por cima. Mas por que eu fiz isso? Eu estou levando em consideração que se eu aplicar uma base cinza muito escura e depois aplicar texturas por cima, tanto textura da pele, mas também outro tipo de detalhes, gotas d'água, pingos d'água no caso, pode ser que eu passe do ponto da tonalidade da pele a partir do que eu observo na referência, entendeu? Então por esse motivo até que eu optei em fazer uma base mais clara, aplicar texturas por cima, detalhes, os efeitos da água escorrendo, passar esfuminho, passar pincel, voltar com lápis, no caso aqui lápis 4H para detalhes mais claros e o lápis H para detalhes mais evidentes, detalhes que estão mais visíveis. Eu sempre gosto de utilizar o lápis em que o lado da ponta do lápis está um pouco mais gasta, um pouco levemente mais gasta, para o atrito ser menor e eu conseguir uma manchinha mais diluída, um efeito um pouco mais suave. A parte de desenhar a textura de pele vai muito da percepção de manchas, tá? Eu tento interpretar essas texturas em formas de manchas, de risquinhos, de manchinhas, porém tentando levar tudo ali de uma maneira proporcional e perpendicular uma à outra, ou seja, respeitando o que está na referência, fazendo o máximo de detalhes possíveis, porém não fugindo tanto do contexto do que eu observo na minha fotografia que está aqui ao meu lado esquerdo. De vez em quando eu vou te mostrar a foto para você entender um pouco mais essa linha de raciocínio que eu estou te explicando, tá bom? É muito importante você entender e compreender para que serve cada material. O lápis, com certeza, você já entendeu para que serve, né? É para desenhar detalhe, para aplicar detalhe e tal. Agora, para que serve o esfuminho aqui para mim, nesse caso dessa textura? Para diluir mais os detalhes que eu fiz com lápis, as marquinhas de lápis, deixando mais natural o aspecto, deixando mais em degradê. E para que serve o pincel? O pincel serve para integrar essas texturas à base que eu fiz de sombreamento, suavizando mais o efeito, mas sem desaparecer com os detalhes que eu construí até o momento. Ao desenhar a textura de pele, eu tenho que considerar muito a percepção de manchas. Percepção essa que vai meio que me proporcionar um entendimento maior do direcionamento dessas texturas, do local que a textura está, da harmonia que ela tem com um todo. E logo após finalizar toda a base de sombreamento, de construção de texturas da pele, de detalhes, manchinhas que dão uma sensação de efeitos d'água correndo, é que eu vou aplicar volume e dar um pouco mais de vida a esse desenho, né? Brilhos às texturas, efeitos de água escorrendo, volume dos pingos da água escorrendo, os efeitos ali mais suaves da água passando pela pele, caso lápis borracha é com Faber-Castell. Então quando você entende a função de cada material e ferramenta e sabe aplicá-los sobre papel, você consegue caracterizar o que você está vendo na fotografia, gerando mais expressão no seu desenho, mais sensibilidade no que você está representando. A expressão facial é muito importante você saber representá-la, tá? Tanto a expressão ali de espanto, de choro, tristeza, alegria, melancolia, às vezes ali pode ser uma expressão mais ali de surpresa. Então isso vai muito também do cenário da situação que você se deparar a partir da referência que você está observando, que você está utilizando como parâmetro para poder perceber, né, todos esses detalhes que eu já mencionei. Você consegue perceber que eu vou trabalhando em pontos específicos dessa pele. Basicamente eu utilizei o lápis 4H e o H para detalhar os locais aqui das regiões da pele, tanto textura de pele, mas também efeitos de manchinhas, pingos d'água, etc. Por que o 4H? O 4H é um lápis bem mais seco, então não corre tanto risco assim de eu passar do ponto na construção da textura da pele. E o lápis H é um lápis meio termo, não é nem tão seco assim, mas também não é um lápis muito macio, muito escuro, e vai me proporcionar um detalhe ainda assim bem bacana, que eu posso até mesmo pesar um pouco mais a mão se eu precisar e tal. Então isso vai muito também da referência, da tonalidade que você observa na sua imagem, que você está usando como parâmetro para observar. E eu sigo a mesma linha de pensamento e raciocínio para todo o desenho. Uma base de cinza, não tão escura assim, a partir do que eu observo na foto, desenhando texturas de pele, manchinhas, efeitos de água escorrendo, pingos d'água, alternando entre lápis 4H e H. Eu passo um pouco do esfuminho para suavizar aquela mancha que eu achei que passou um pouco do ponto. Depois utilizo o pincel para integrar as texturas e os detalhes à base de cinza que eu fiz e torno a voltar com lápis, construindo, aplicando mais detalhamento, aplicando esfuminho, pincel, focando mais no pincel, porque o pincel ele deixa um efeito mais integrado, mais em degradê, mais suave como um todo, né? Sem apagar ou sem deixar o detalhe muito perceptível assim.
Só quando eu sinto que eu já cheguei num ponto bacana de detalhes, de texturas, né, de sombreamento, de tonalidades, contraste entre luz e sombra, degradê camada, esses efeitos de profundidade e volume, é que eu aplico o detalhe. E só depois que eu finalizo a aplicação desses detalhes e percebo que ficou bacana, tá bem parecido com a imagem, tá proporcional, tá bem harmônico, é que eu vou utilizar a borracha elétrica, o lápis borracha, o limpa-tipos, pode ser até mesmo ali uma caneta borracha monocircular, aquela 2.3, aquilo que eu já expliquei. Você precisa entender qual material, qual ferramenta vai te proporcionar mais facilidade na hora de fazer o acabamento. Mas também tem muito aquela questão do que eu já expliquei, né, do contexto. A borracha elétrica eu utilizo quando eu quero um brilho mais evidente. O lápis borracha quando eu quero um efeito mais suavizado na hora de apagar. Eu vou utilizar aqui o pó do carvão de uma barra de carvão Extra Soft Faber-Castell, pode ser soft também, pode ser Conté Paris 4B, tá? O que importa é ser um tom mais escuro, uma barra de carvão ou um lápis de carvão que te proporciona uma tonalidade mais escura. Eu vou trabalhar entre 2 a 3 camadas do pó de carvão aqui, até chegar no ponto bem escuro, bem intenso. Depois eu vou aplicar o lápis Conté Paris PR Noir, pode ser o 2B ou 3B, pode ser até um Cretacolor Nero Soft ou Extra Soft. O que importa, no caso aqui, é ser um lápis bem escuro, a tonalidade mais macia, que te proporciona um tom mais escuro. E também, mesmo após passar o lápis ali, tanto Cretacolor Nero Soft ou Extra Soft, ou Conté Paris PR Noir 2B ou 3B, eu também trabalho com o pincel, para chegar no tom mais escuro possível, observando na referência, a partir do que eu observo na referência, tá? Após eu fechar toda essa região com o pó do carvão, lápis Conté Paris, o lápis Cretacolor, passando o pincel, fica um efeito bem fosco, bem preto mesmo, bem interessante. E mesmo assim eu consigo trabalhar detalhes por cima, tanto com lápis borracha Eco Faber-Castell, mas também se eu quiser utilizar aqui a caneta borracha Tombow 2.3mm, aquela monocircular, tem como, o limpa-tipos ou borracha elétrica, não tem importância porque a técnica, o método que eu utilizei aqui para aplicar esse fundo escuro me proporciona essa facilidade na hora de apagar. Essa região que eu estou trabalhando aqui agora é uma região que dá a entender para mim aqui na fotografia que tem a junção do fundo escuro da foto com o cabelo dela, que fica bem legal, dá todo um contraste, um desenho que deixa bem mais realista. Aqui você percebeu que eu trabalhei com lápis borracha Eco Faber-Castell, em regiões que vai dar a entender que é o fio do cabelo dela. Depois eu utilizo borracha elétrica, dentre outros materiais, para aplicar os efeitos dos pingos d'água, esses efeitos de brilho mais intenso.